Deus é bom, amém, irmãos? Eu confesso para você que eu passei hoje o dia inteiro com frio na barriga, porque nós estaríamos aqui juntos, né, para cultuar o Senhor, para receber uma boa palavra vinda da parte do Senhor, amém, irmãos? E nós estamos vindo de um final de semana poderoso, nós estamos vindo de 2 cultos poderosos que nós tivemos aqui na nossa igreja, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Irmãos, já estão disponíveis, né, as 2 ministrações no nosso canal lá no YouTube. Então, eu te aconselho você ir lá olhar, você ir lá receber do Senhor. E se você esteve aqui, eu estive nos 2 cultos. E se você esteve aqui, mesmo assim, pegue novamente. Ouça novamente a palavra, a mensagem, amém? Porque eu creio que você vai ser ricamente edificado. Eu tinha algo que eu desejava, Michela, desejava muito ministrar à igreja essa noite. E desde então, eu estava orando, estava me preparando para trazer essa mensagem. E eu sou muito ruim de dar exemplos, mas eu tenho um exemplo que se encaixa perfeitamente nessa mensagem. E eu estava muito empolgada, né, para ministrar para a igreja e dar um exemplo bom, finalmente, né? Já que não é muito minha veia dar exemplos. E eu me recolhi um tempo hoje para orar à tarde. E eu comecei a orar, coloquei uma música lá no meu quarto, fechei as portas e comecei a orar. E o Senhor me trouxe um texto ao meu coração, que não tem nada a ver com aquela mensagem inicial que eu, Michela, gostaria de trazer para a igreja, para nós. E aí, irmãos, eu entendi, eu falei, Senhor, não vai ser dessa vez, né? Ele, não, querida, não vai ser dessa vez. Não, filha, não vai ser dessa vez. E, irmãos, junto com esse texto, é um texto muito conhecido, é um texto que nós, vira e mexe, nós citamos aqui, alguns ministros citam aqui. Então, a gente conhece bastante o texto, a gente conhece bastante o contexto desse texto, amém? E enquanto o Senhor, Ele trouxe esse texto ao meu coração, Ele também me trouxe algumas coisas que eu quero compartilhar contigo como uma introdução, antes de nós abrirmos lá para lermos essa passagem juntos. E uma das coisas que o Senhor, Ele começou a falar comigo ali, enquanto eu estava orando hoje, são as pressões que o mundo tem passado. Nós temos visto, de um modo geral, o mundo passando por pressões, não é verdade? E nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós, de uma certa forma, passamos por muitas pressões também, não é verdade? E como as pessoas, elas têm, por causa dessas pressões, como elas têm sofrido emocionalmente. Como as pessoas lá fora, como as pessoas no mundo, elas têm, irmãos, sofrido emocionalmente. Como as emoções das pessoas, elas têm sido massacradas nesse tempo. Nós vemos pessoas que elas não sabem quem elas são. Nós vemos pessoas literalmente como fantoches nas mãos de Satanás. Nós vemos as pessoas sofrendo, nós vemos as pessoas sendo massacradas com tantas informações. Nós estamos num mundo onde as informações, elas vêm para mim e para você numa velocidade absurda. Não é verdade? Nós estamos o tempo inteiro, irmãos, sendo bombardeados nas nossas mentes, na nossa mente, de informações, quer sejam informações boas ou não. Mas o fato é que o tempo inteiro você vai numa rede social, tem muitas informações lá. Você vai ver um noticiário, um telejornal, tem muitas informações lá. Você vai até um banco, ou você vai até um supermercado, ou você está na fila de algum lugar, esperando a sua vez, por algum motivo, seja no banco, seja no supermercado, ou qualquer outro lugar.
E quando você se depara, quando você presta atenção no que as pessoas estão falando, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão falando sobre essa pressão que o mundo vem sofrendo. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão, irmãos, debaixo de medo, debaixo de desespero. E como esse ambiente, ele tem impactado negativamente a vida das pessoas. Então o Senhor, ele começou a me mostrar isso, ele começou a falar sobre isso comigo. Quando ele me deu esse texto que nós vamos ler. E, irmãos, essas informações, esses ambientes têm levado as pessoas a uma agitação interna. A uma agitação implacável. A uma agitação onde as mentes das pessoas, elas estão aceleradas, e elas mal conseguem parar para respirar ou parar para pensar a respeito daquilo que elas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro. Você está comigo? Amém. Amém, irmãos? Então, esse ambiente, ele tem impactado negativamente a vida das pessoas, tornando essas pessoas escravas, irmãos, do medo, tornando essas pessoas escravas do dinheiro, tornando essas pessoas escravas de tantas coisas, tornando as pessoas escravas do trabalho. Quantas pessoas nós não vemos escravas do trabalho? E sabe, irmãos, o diabo, ele tem literalmente sugado a vitalidade das pessoas. Satanás, ele tem sugado a vida das pessoas. As pessoas nessa agitação, as pessoas nesse medo, debaixo dessa escravidão, isso mesmo. Debaixo dessa escravidão, as pessoas, elas não têm percebido o quanto as suas vidas têm sido roubadas, o quanto as suas vidas têm sido sugadas, o quanto, irmãos, a vitalidade delas. Quando você para conversar com pessoas mais experientes, principalmente pessoas que venceram na vida, pessoas ricas, você olha para elas, você conversa com elas, e especialmente pessoas que foram um sucesso, financeiramente falando, aos olhos delas e da sociedade. Pessoas que nós vemos e elas adquiriram coisas, elas adquiriram riquezas, elas adquiriram posições sociais, elas viveram suas vidas. Quando você conversa com essas pessoas, principalmente em leitos de morte, ou no leito de um hospital, e você pergunta para essas pessoas do que elas se arrependem, a maioria delas, irmãos, elas dizem que se arrependem de ter dado prioridade para aquilo que de fato importa. Que é o quê? A família. Dar tempo para si mesmo. Dar tempo para a sua família. Por quê? Porque, irmãos, o tempo passa. E o tempo passa muito rápido. Ontem eu tinha tido a Sossô. Ontem eu estava lá no Rio, naquela empolgação, naquele misto de sentimentos, porque eu ia ter a minha filha. Hoje a minha filha já está uma mocinha, com 7 anos de idade. O tempo voa diante de nós, o tempo passa muito rápido. E eu olho para essa geração, eu olho para o mundo, e aí eu olho para a igreja também. Porque tudo isso que eu falei aqui para você, até agora como uma introdução, isso também tem atingido pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja, irmãos, livres, porque a Bíblia diz que Jesus, ele nos libertou. Amém. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele nos libertou, mas nós vemos o quê? Muitos cristãos, muitos crentes, irmãos, presos. Muitos crentes escravos do medo, muitos crentes escravos do dinheiro, muitos crentes escravos do trabalho. E, irmãos, eu olho para isso tudo e vejo que
no final das contas, a vitalidade das pessoas está sendo sugada sem elas perceberem. O tempo passa muito rápido. Você piscou o olho, seu filho já está grande, sua filha já está grande, você piscou o olho, você já fez 40 anos, você piscou o olho, você já fez 50, você piscou o olho, você já fez 60 anos. E o tempo passa muito rápido. E o que o Senhor, Ele estava falando comigo essa tarde, quantas pessoas estão deixando de usufruir das suas próprias vidas? Deixando de desfrutar das suas próprias vidas. Porque tem deixado Satanás sugar a sua vitalidade. Porque tem deixado o diabo sugar as suas vidas, emaranhados nessas coisas. Preocupados com as coisas. Amém, irmãos? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como você, igreja, tem reagido a tudo isso? Como que nós temos reagido a tudo isso? Porque, irmãos, uma coisa é fato, uma coisa é verdade, ponto final. O Filho nos libertou. Amém. Nós somos livres. Nós somos livres, irmãos. Nós não precisamos viver escravos de absolutamente nada, porque o Filho nos libertou. Não permita que Satanás roube a sua vida. Não permita que Satanás roube a sua vitalidade. E olha aqui, eu não estou aqui pregando desequilíbrio. Eu sei que nós precisamos trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Meu marido precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar, irmãos. Trabalho não é pecado. Amém? Negativo. Eu não estou aqui pregando nenhum desequilíbrio para você, mas eu estou dizendo que eu e você precisamos, irmãos, nesse tempo, como nunca antes, buscar sabedoria do alto, para administrar bem o nosso tempo. Sabe por quê? Porque senão nós podemos pegar o caminho, irmãos, disso aqui que a gente está falando. E no final no final da vida, no final do tempo, você olhar e você dizer, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Irmãos, eu não sei você, mas quando eu penso sobre essas coisas, eu fico agitada por dentro, no sentido de, eu preciso buscar a sabedoria do Senhor, eu preciso dEle, para que Ele possa me ajudar, para que Ele possa me instruir, para que eu não perca a minha vida, mesmo viva. Porque uma coisa, irmãos, é estar vivo, outra coisa é viver. Existem pessoas que apenas vivem, elas apenas existem, mas elas estão vivas, mas elas não estão vivendo suas vidas. Elas não estão vivendo o propósito de Deus para suas vidas. Elas não estão usufruindo do pleno, do completo que Deus tem. E deixa eu te dizer, Deus tem algo pleno para você. Deus tem algo pleno para mim. Deus tem algo pleno para minha casa. Deus tem algo pleno para a sua casa, para a sua família. Você e eu não atingimos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas como, irmãos, nós vamos viver tudo isso se nós estivermos como os demais? Se nós estivermos como o mundo, se nós estivermos perdidos dentro de nós mesmos? Tem muito crente, irmãos, perdido dentro de si. Perdido dentro de si mesmo. Ele não sabe nem por onde começar. Deixa eu te falar. Você vai começar pedindo a Deus sabedoria, para que Ele possa revelar a você tudo aquilo que você precisa saber, para que você possa então iniciar, ou dar continuidade, ou, não sei o contexto da sua vida. Você sabe melhor do que ninguém. Amém? Agora o fato é, irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E a Bíblia fala que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
Deus dá sabedoria a todos nós liberalmente. Ele não lança em rosto. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Tiago fala, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que pede com dúvida, aquele que pede duvidando, é como a onda do mar impelida de um lado para o outro. Não pense esse homem que vai obter alguma coisa do Senhor, porque não vai. Por quê? Porque a moeda, a chave do reino é fé. Amém, irmãos? Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Lucas, Lucas 10. Como eu falei para você, é um texto extremamente conhecido, que nós citamos, inclusive recentemente, bastante aqui na igreja. Lucas 10, perdão. Lucas 10. A partir do 38, você encontrou? Amém. Diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, preste atenção nessa palavra, agitava-se. Marta agitava-se de um lado para o outro. Olha aí a palavra, agitação, agitava-se. Marta estava agitada. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, esse texto aqui é uma lição para nós. Uma lição para nós, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de autoentretenimento, um tempo de muitas ocupações, um tempo de inúmeras agitações. E como eu falei lá no início, eu não estou pregando para você nenhum desequilíbrio. E eu sei que você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Amém? E tanto o serviço, o trabalho, ele não é pecado, ele não é errado. Que Marta não vai, como eu já falei aqui outras vezes, Marta não vai propor a Jesus que Maria peque. Você percebeu? Ela não propõe a Jesus que a irmã peque. Então a Bíblia está dizendo que Jesus estava naquela casa. Jesus estava naquele lugar, Jesus estava naquele ambiente, a presença de Jesus estava ali. E ela estava, irmãos, tão agitada com as coisas que ela não percebeu a presença do Mestre. E isso não só pode acontecer comigo e com você, como tem acontecido com muitos de nós. Jesus, irmãos, está do nosso lado. Jesus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Jesus está ali, nos instruindo. O Espírito Santo está ali, falando ao nosso coração. Ele está ali falando coisas para nós, mas nós estamos tão agitados. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas. A nossa cabeça, ela não para de funcionar. Ela está processando tantas coisas, que nós nem ao menos percebemos que Jesus está do nosso lado. Nós nem ao menos percebemos que Jesus está ali, buscando nos instruir, buscando, irmãos, fazer com que eu e você tenhamos uma vida tranquila em meio ao caos. Uma vida de paz em meio ao caos. Uma vida de luz em meio à escuridão. Uma vida de suprimento em meio à falta. Porque é isso que o nosso Pai tem para nós. E olha, eu fico olhando para esse texto, e essa tarde eu estava lendo ele, e eu estava percebendo quantas foram as vezes que eu estava como Marta. Quantas
foram as vezes, irmãos, que eu estava agitada de um lado para o outro, e quantas são as vezes que eu sou tentada a fazê-lo? Quantas são as vezes que nós somos tentados a fazer isso aqui, a ter postura de Marta, a sermos Marta? Quantas vezes? Quantas são as vezes, irmãos, que eu e você estamos diante de um desafio, diante de algo que nós não esperávamos, ou você se vê diante de uma pressão, você se vê diante de algo, irmãos, que está te incomodando, que está trazendo para você dor, frustração, que está trazendo para você tantas coisas ruins. Quantas são as vezes que eu e você levantamos, arregaçamos as nossas mangas e vamos atrás da solução para resolver aquele problema sem ao menos ouvir do mestre. Sem ao menos nos trancar num lugar e buscar a instrução dele. Sem ao menos nos trancar num lugar e buscar conselho nele. Sem ao menos nos quedar aos seus pés para receber dele tudo aquilo que a gente precisa. Quantas são as vezes, irmãos? Amém? Então ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada, e a Bíblia fala em muitos serviços. Fala comigo, muitos serviços. Muitos serviços. Quantos aqui têm muitos serviços? Não é verdade? Eu tenho, irmãos, muitos serviços. Mas nos meus muitos serviços, o Espírito Santo tem me ensinado a me quedar aos pés de Jesus. Nos meus muitos serviços, o Espírito Santo, ele tem me ensinado, ele tem me chamado para assumir a posição de Maria. Para assumir a postura de Maria. E deixa eu te falar, irmãos, postura de Maria não é uma postura fácil. Por quê? Porque a postura de Maria exige fé. A postura de Maria exige confiança. E fé e confiança muitas e muitas e muitas vezes naquilo que você não está vendo. Naquilo que você não está vendo. Amém? Então, Jesus, eu acho muito interessante, porque a Bíblia está dizendo que ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava tão, irmãos, tão cega e tão ofendida com a postura de Maria, com a postura da irmã dela, que ela vai fazer queixa da irmã para Jesus. Você percebe que quando ela se aproxima de Jesus, ela não se aproxima de Jesus para buscar relacionamento com ele, para buscar ouvi-lo. Não. Ela se aproxima dele para se queixar. Imagina você, Jesus está na sua casa, lá, sentado, ensinando as pessoas, e aí você está lá, agitado, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Deixa eu ver se o frango já assou, deixa eu ver se a temperatura do suco está adequada, deixa eu ver se tem todos os talheres na mesa, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, deixa eu ver se o banheiro está limpo, porque Deus me livre se Jesus quiser ir ao banheiro, o banheiro estiver sujo. E, irmãos, como eu falei para você, tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu lugar. Quem gosta de receber as pessoas na sua casa e a casa está toda bagunçada, a casa, não é verdade? Nós gostamos de receber bem as pessoas, nós gostamos, de dar o nosso melhor para as pessoas. Então, tudo bem. Só que nós não podemos, irmãos, entrar em desequilíbrio. Agora, esse desequilíbrio que ela entrou aqui, não foi do dia para a noite. Vou repetir. Esse desequilíbrio que Marta entrou aqui não foi do dia para a noite. Ninguém acorda desequilibrado. O desequilíbrio, ele vem sendo construído por nós mesmos ao longo do tempo. Quando, Michela, que isso acontece? Quando nós, irmãos, abrimos uma concessão aqui, quando nós abrimos uma concessão ali, quando nós começamos a abrir mão do nosso tempo de relacionamento com o Senhor aqui, ali. Quando você vê, você está tão afastado daquele lugar de intimidade, daquele lugar de comunhão, que você não consegue perceber
as coisas que estão ao seu redor, porque você fica insensível, espiritualmente falando. Aquela sensibilidade que só se constrói no ambiente de relacionamento com Deus, ela é perdida. E aí, nós nos vemos como Marta. E deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa agitada nesse nível aqui, irmãos, é uma pessoa que vive em preocupação e ansiedade. Essa agitação dela aqui só está externando algo muito mais profundo, que ninguém está vendo. Que é preocupação, que é o quê? Ansiedade, que são totalmente, irmãos, opostos à fé. Amém? Totalmente opostos à fé. Por quê? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é o quê? Pecado. Preocupação e ansiedade é pecado. Por quê? Porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. E aí nós nos preocupamos, nós andamos ansiosos, e aí a preocupação e a ansiedade, ela é externada no nosso comportamento através dessa agitação, onde você fica correndo para um lado e para o outro e você não consegue parar. Você não consegue parar, irmãos, para poder descansar sua mente. Você não consegue parar para respirar. Você não consegue se sentar. E quando se senta, fica assim, ó, sacudindo o pé. Não consegue. Mas por quê? Porque o problema é muito maior do que aquilo que está se vendo por fora. Muito maior. Então, ela se aproxima de Jesus, faz a queixa a Jesus contra a sua irmã, e aí ele vai e responde. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas, olha aí, ó, e te preocupas com muitas coisas. No 40, irmãos, fala que ela estava ocupada com muitos serviços. Só que Jesus, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele nunca olha o sensorial da pessoa. Jesus, ele nunca trata com o sensorial das pessoas. Jesus, ele trata com o espírito das pessoas. Jesus, ele trata com o âmago das pessoas. O sensorial é superficial. Jesus não toca na superfície, ele vai na profundidade. Então, no 40 está dizendo que ela estava ocupada com muitos serviços. O que é isso? Sensorial. Mas aí, no 41, Jesus já desce a águas mais profundas e identifica o real problema de Marta. Você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Repara que ele já deixou o serviço de lado e ele focou no real problema da situação? Preocupação. Se ocupar antes, né? Preocupação. Você está comigo, irmãos? E aí ele vai e fala, entretanto, e ele dá uma chave poderosa para ela. E eu quero que você pense essa noite nessa chave poderosa. Ele dá uma chave, irmãos, poderosa para ela. E eu e você podemos acessar essa chave essa noite. Eu e você podemos acessar essa chave. Ele fala, entretanto, pouco é necessário. Pouco? Até agora a gente ouviu muito serviço, muitas coisas, preocupado com muitas coisas. E aí, diante do muito dela, diante de muito, Jesus fala, entretanto, pouco é necessário. Nossa, Michela, Jesus é tão insensível assim. Não, irmão, Jesus não é insensível. Jesus, ele sabe, ele sabia e ele reconhecia o poder da palavra. Amém? Ele reconhecia o poder da palavra. Então, muitas vezes, nós estamos batendo, né? Lá na janela do céu, em oração, e nós estamos, Senhor, olha o que eu estou passando, é muito isso, é muito aquilo outro, e aí o nosso muito que a gente dá para Deus, nesse sentido de muitos serviços, muitos problemas, muitas questões, muito isso para resolver, Jesus chega e fala, então, pouco é necessário para você resolver esse muito daréu de coisa aí que você está me dizendo. Pouco é necessário.
É forte, Brasil. Não é? E ele fala, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, aí que afunila mais ainda o negócio. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E essa não será tirada dela. Amém, irmãos? Pouco é necessário. Ou uma coisa. Abra comigo em Mateus 6, por favor. Vá comigo para Mateus 6. Aleluia. Você está sendo edificado nessa noite? Mateus 6. Volta aí um pouquinho. Você encontrou? Mateus 6, a partir do 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o que, irmãos? Acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Agora, olha que interessante. Eu gosto muito desse trecho aqui que nós acabamos de ler. Nós estamos vendo aqui o quê? Que Marta, ela estava agitada e ela estava ansiosa. E aqui Jesus trata dessa mesma questão. Jesus está tratando aqui, irmãos, de ansiedade. Jesus está tratando aqui de inquietação. É disso que ele está tratando. Por quê? Porque, irmãos, isso daqui ataca a humanidade desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, as pessoas elas são atacadas com ansiedade, com preocupação. E por quê? Porque, como eu falei para você, muitas vezes, irmãos, é mais fácil, e na grande maioria das vezes, é muito mais fácil eu e você deixarmos que o sensorial dite a nossa vida do que aquilo que está por dentro. É muito mais fácil nós deixarmos com que aquilo que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo dite as nossas vidas, dite as nossas ações, do que aquilo que está por dentro de nós, do que aquilo que está dentro. Por quê? Porque tudo que eu e você precisamos já está dentro. Todo recurso que eu preciso já está dentro. Quando eu oro a Deus pedindo algo ou declarando algo, eu oro, irmãos, declarando que saia o que está dentro. Saia uma ideia, saia um recurso. Por quê? Porque tudo está dentro de mim e de você. Amém, irmãos? Então aqui, olha só que coisa incrível. Ele fala, ora,
Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E eu gosto demais do 32. Ele fala, porque é os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe. Sabe a sua necessidade? Aquela que bate a sua porta todo santo dia? Deus sabe que você precisa disso. Ele sabe, é do conhecimento dele. E, irmãos, eu não estou falando aqui de qualquer um, não. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando aqui do Alfa e do Ômega. Do princípio e do fim. Eu estou falando aqui do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso sabe do que você precisa. Mas é muito mais fácil, irmãos, o sensorial falar mais alto. Nós deixarmos com que o sensorial fale mais alto, com que as nossas emoções se aflorem, com que aquilo que nós estamos percebendo por fora. Você está comigo? Ele sabe, pois o vosso Pai Celestial sabe. Aí eu falo contigo, a gente não é de hoje que em algumas situações, né, a gente dá esse exemplo. Eu ouço esse exemplo desde que eu estava fazendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Imagina só, eu vou lá, peço para o meu pai uma bicicleta de fim de ano. Eu peço para o meu pai uma bicicleta de Natal. E aí meu pai vai e fala para mim assim, vou te dar a bicicleta. E aí eu vou ficar todo dia pedindo a mesma coisa para o meu pai? Por quê? Porque eu pedi para ele. Eu conheço o caráter do meu pai. Eu sei que o meu pai é um homem de palavra. Eu sei que o meu pai não volta atrás naquilo que ele me diz. Então, eu não preciso ficar pedindo todo dia a bicicleta. Por quê? Porque eu sei que no Natal a bicicleta vai estar lá. E aí, essa energia que eu gastaria pedindo a bicicleta para o meu pai todos os dias, eu vou concentrar essa energia em outra coisa. É disso que o versículo 33 fala. Gasta a sua energia buscando o reino, porque eu sei do que você precisa. E se eu sei do que você precisa, está tudo bem. Está tudo bem. Descansa. Amém, irmãos? Está tudo bem. Descansa. Irmãos, quando eu e você andamos em ansiedade, é como aquela criança que pediu a bicicleta em setembro. Dia 15 de setembro ela pede a bicicleta. Aí no dia 16, pai, me dá a bicicleta. Aí no dia 17, pai, me dá a bicicleta. No dia 18, pai, por favor, me dá a bicicleta. Aí vira o mês, de 1 de outubro a 31 de outubro, a criança está lá pedindo a bicicleta. Ou seja, a energia dessa criança, a atenção dessa criança está toda numa coisa só. Na preocupação do pai dela falhar. Uau, irmãos, que profundo. Que simples, mas profundo. Eu vou repetir. A energia dessa criança está sendo gasta em uma coisa só. Na preocupação que ela tem do pai dela mentir para ela. Do pai dela falhar com ela. Quando, na verdade, ele já disse para ela, está tudo bem, eu vou te dar. É sua. É disso que se trata o 33. Vou repetir o 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmãos, essa posição aqui não é fácil. Não é fácil. Essa posição aqui exige de mim e de você confiança plena naquele que falou para você, que é seu. Essa posição aqui exige de mim e de você, irmãos, renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não seja pego em dúvida. Para que a gente não seja pego em incredulidade, que é pecado. Amém, irmãos?
Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você rapidamente. Romanos 12, 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está dando uma chave. Nós vimos que Jesus deu uma chave para Marta. Aí agora nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está dando uma chave para nós. Amém? E qual é essa chave? Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do vosso culto racional. Irmãos, culto racional remete ao quê? Remete a raciocínio, remete a você, com a sua parte racional, com a sua parte humana, intencionalmente, prestar um culto para Deus. Um culto é algo que você elogia a Deus. Quando nós cultuamos a Deus, nós estamos elogiando a Ele. Nós estamos o adorando, nós estamos dando a Ele elogio. Então, como que a minha parte racional, diante de todas essas informações que eu tenho ouvido, de todas essas notícias que eu tenho visto, como que a minha parte racional, ela tem se mantido, ela tem se comportado? O meu racional é o quê? A falta vai chegar na minha casa. O meu racional é o quê? Eu vou ficar doente. Está todo mundo ficando. A minha parte racional, ela tem racionalizado o quê? Verbalizado o quê? Você está aqui? Amém? Amém? Mas o que a Bíblia fala? Rogo-vos, irmãos. Agora, a gente está falando isso de uma pessoa, né? Nós estamos lendo aqui algo que uma pessoa, um homem, o apóstolo Paulo sabia muito, irmãos, muito bem o que ele estava dizendo. Você já parou para pensar com o nível de condenação que o apóstolo Paulo ele tinha que conviver? Ele tinha que lidar? Você já parou para perceber que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu sobre renovação da mente? Foi a pessoa que mais, por exemplo, lá em Filipenses 4, lá no 8, ele fala: finalmente, irmãos, o que pensar? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Você já parou para pensar como o apóstolo Paulo falou sobre pensamento? Sobre renovação? Por quê? Porque ele matava os cristãos. Ele massacrava os cristãos. Ele perseguia a igreja, irmãos. A ponto de quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele fica cego por causa da luz que vem sobre os olhos dele, e o anjo do Senhor vai visitar Ananias e falar para Ananias ir até lá onde ele estava, para que ele pudesse recuperar a visão, para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Ananias questiona o comando e fala: olha, eu tenho ouvido falar desse homem. O quanto ele tem matado a igreja, o quanto ele tem perseguido a igreja. Você está comigo? Então você acha que era fácil para o apóstolo Paulo chegar nos lugares onde ele matou pessoas publicamente? Onde ele esquartejou cristãos publicamente? Não, irmãos. Então nós estamos ouvindo de alguém que sabia o poder da renovação da mente. Nós estamos ouvindo isso aqui, de alguém inspirado pelo Espírito Santo, que está trazendo para a igreja uma chave poderosa. Por isso, irmãos, que você entende o rogo dele. Esse rogo-vos, pois, irmãos, ou, na linguagem de hoje, por favor, irmãos, pelo amor de Deus, por favor, renove a sua mente. Não está escrito na Bíblia, vou parafrasear. Imagina o apóstolo Paulo falando: gente, eu sei o que eu estou falando. Eu vivia assombrado com condenações na minha mente por causa do meu passado.
Ele é o homem que fala do passado. Você sabe disso? Lá em Filipenses ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Imagina, irmãos, o nível de condenação que ele não precisava lidar. Então, voltando para cá, aí ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse século. Não se molde a esse século. O que é isso? Não pense como as pessoas desse século pensam. Não se comporte como as pessoas desse século se comportam. Amém? Por quê? Porque somente assim. E aí ele vai falando, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira de pensar. Porque somente assim você vai conseguir, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você também não precisa abrir, mas eu vou ler para você Colossenses 3, lá no 1, a partir do 1. Colossenses 3:1, a Bíblia vai dizer assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quem está falando isso? Quem escreveu Colossenses, irmãos? O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo. E olha só, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mais uma vez, ele dando praticamente o mesmo conselho, irmãos. Você foi ressuscitado com Cristo? Buscai as coisas lá do alto. Você foi ressuscitado com Cristo? Pensai nas coisas lá do alto. Michela, eu atualmente penso qualquer besteira que vem à minha mente. Então, irmãos, isso é um exercício que eu e você precisamos fazer diário. É um exercício diário. Citei para você Filipenses 4:8, do mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo. Filipenses 4:8 diz para mim e para você que nós decidimos o que vamos pensar. Nós temos o controle da nossa mente, nós temos o controle do nosso pensamento, irmãos. Mas por que nós achamos que esse âmbito, essa área é muito difícil? Por que nós achamos? E eu não estou aqui para dizer para você que é fácil. Amém? Não estou aqui para dizer para você que é fácil, mas eu estou aqui para dizer para você que é possível. Eu estou aqui para dizer para você que é possível. E eu estou aqui para dizer para você que você vai ter que travar uma guerra com você mesmo. Você vai ter que travar uma guerra com seus próprios pensamentos. Só que você não está sozinho. Só que você tem a palavra. Só que você tem o Espírito Santo. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Para que você saia inabalável. Para que você saia vitorioso. Quantos lembram, irmãos, da ministração do Christoph, do apóstolo Christoph? Pega a ministração de novo. Ele deu uma aula de Efésios 6. Uma aula, irmãos. Ele falou, esmiuçou cada item da armadura. Ele deu uma aula, então pega essa ministração novamente. Amém? Então, vai exigir de mim e de você disciplina, vai exigir de mim e de você foco, vai exigir de mim e de você, irmãos, mortificar a nossa carne. Esmurrar a nossa carne. Por quê? Porque na hora que eu quero me sentar no sofá, eu vou para o quarto orar. Na hora que eu não quiser fazer a minha leitura, não interessa. Eu vou ler. Você está me entendendo? Por quê, irmãos?
Porque como eu tenho repetido inúmeras vezes, disso depende a sua saúde espiritual. E se a sua saúde espiritual estiver comprometida, deixa eu te dizer, meu amigo, toda a sua vida vai estar. Se a sua saúde espiritual estiver comprometida, toda a sua vida estará comprometida, toda ela. Então, eu e você, irmãos, precisamos olhar para isso aqui com um olhar de cuidado. E nos atentar sobre aquilo que o Senhor está falando conosco essa noite. Não olhar para esse dia como um culto, mais um culto. Não olhar para esse dia como, vou lá, né, vou lá. Não. Deus está falando com a gente. Deus está nos dando instruções preciosas da palavra dEle. Amém? Então, eu trouxe aqui esses 2 livros para indicar para você. Esse aqui é do irmão Reagan, Mantendo-se Positivo no Mundo Negativo. Ele foi escrito já faz alguns anos, e quando você lê esse livro, você pensa assim, meu Deus, ele escreveu o livro ontem. Parece que ele escreveu ontem o livro. Porque há anos ele escreveu, e o contexto são os dias que nós estamos vivendo. E ele aqui dá alguns exemplos, ele aqui fala de coisas da própria vida dele, a forma como ele teve que praticar a palavra, colocar força para que ele pudesse vencer na vida dele. Então, essa é uma leitura que eu indico para você. O outro é esse aqui, irmãos, que eu, sinceramente, acredito que todo crente deveria ler uma vez por ano. Virou o ano, vou pegar esse livro para ler. Virou o ano, vou pegar esse livro para ler. E, de repente, se você julgar necessário lê-lo até mais de uma vez ao ano, no mesmo ano, você só vai ter a ganhar. Então, esse daqui, O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Irmãos, que livro poderoso, que livro poderoso. Tudo está na mente. A batalha que eu e você travamos é na mente, é nos nossos pensamentos. E a nossa mente, ela é muito traiçoeira. A nossa mente, ela é muito sorrateira. Ontem eu estava numa igreja, eu fui dar uma palestra de inteligência emocional, numa igreja para os funcionários de uma escola que funciona dentro daquela igreja. E aí eu estava falando sobre inteligência emocional, falando sobre a saúde, né, mental. Não sei quantos sabem disso, mas o mês de janeiro, ele tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que é a campanha onde se chama muito a atenção, se traz conscientização das pessoas acerca da saúde mental, da saúde emocional. Então, eu estive lá e eu estava falando a respeito, entre muitas coisas, de como a mente, ela é sorrateira, como a mente, ela pode nos colocar em situações muito complicadas. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você pensa vai gerar uma ação. Aquilo que você pensa, se você não tomar cuidado com aquilo que você pensa, vai gerar uma ação. Essa ação, ela pode ser por meio de gesto ou por meio de palavras. Amém? E quando essa ação, segundo aquilo que você está pensando, é por meio de palavras, palavras são vida. Palavra vivifica coisas. Palavras traz a existência a coisas. Você está entendendo? Então, aquilo que eu falo, eu vou ter aquilo que eu falo. Eu vou ter aquilo segundo aquilo que eu falo. A Bíblia vai dizer que morte e vida está no poder da língua. Não é verdade? E aquele que faz bem uso da língua, aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. A ciência, ela já se rendeu ao fato dessa verdade bíblica.
de várias maneiras, mas um exemplo que eu dei para eles lá e que eu vou dar para você aqui. Sabe como que a ciência comprova que morte e vida está no poder da língua? Por meio das doenças psicossomáticas. O que são, Michela, doenças psicossomáticas? São doenças que a sua mente, que a minha mente tem a capacidade de criar. Não existia no corpo da pessoa, ela passa a existir por causa da mente. Por causa de uma mente doente. Então a pessoa pensa, sente e diz, estou com câncer. E ela começa a ficar desesperada por causa de um sintoma que ela teve. Aí ela vai no médico, o médico revira ela de ponta cabeça, e aí o médico no final diz para ela, você não tem absolutamente nada. Ela volta para casa e continua falando, estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer. Pouco tempo depois, ela vai estar com câncer. E não só câncer, irmãos. Estou dando o exemplo do câncer. Mas pesquisa depois. Doenças psicossomáticas. São doenças que passaram a existir por causa do pensamento. Você está vendo como é que é sério o que a gente está conversando essa noite aqui? E você está vendo, irmãos, como Deus, Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para a gente ter uma vida bem-sucedida nessa terra? Deus nos deu a sua palavra, e a sua palavra diz, morte e vida está no poder da língua. Por que que eu e você vamos ficar perdendo tempo falando morte? É exatamente o que nós vamos ter. Irmãos, a sua vida é fruto daquilo que você disse. Você hoje vive exatamente aquilo que você falou ao longo da sua vida inteira. Ou aquilo que disseram para você e você aceitou como verdade. Então, pessoas ao longo da sua vida jogou um monte de carga em cima de você. Você não vai servir para nada, você não presta para nada, você é isso, você é aquilo, você é um ignorante, você é uma burra, você é um burro. E você vai absorvendo aquilo, absorvendo. O que isso se torna uma crença dentro de você. Que te limita, que anula a sua vida, que anula o potencial divino dentro de você. Como que você consegue quebrar isso? Somente com a palavra. Não tem outra fórmula. Somente com a palavra, porque como Hebreus 4:12 fala, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os propósitos e os intentos do coração. Só a palavra, irmãos, tem o poder de dividir isso. Só a palavra tem o poder de trazer vida onde lançaram morte na sua vida e você aceitou como verdade. Só a palavra. Através da renovação da mente, como nós estamos falando aqui. Amém? E por falar em Hebreus, vai para lá, para Hebreus, por favor. Hebreus 4. Aleluia. Você está sendo edificado essa noite? Aleluia. A fé está sendo gerada no seu coração. Aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Hebreus 4. Eu quero ler com você a partir do 1. Diz assim. Aqui, Hebreus 4 vai falar sobre a entrada no descanso de Deus. Amém, irmãos? E olha, deixa eu te dizer, existem pessoas aqui nessa noite que precisam entrar no descanso de Deus. Amém? Existem pessoas essa noite que precisam entrar no descanso de Deus. Então, preste atenção nesse texto aqui, que nós vamos ler. Amém? Temamos, portanto, olha só, irmãos, olha só. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha só, porque também a nós foi anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha aí, a repetição. Deus repetindo, irmãos, as instruções. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não muda. O que muda, irmãos? As gerações.
o que muda o povo, o que muda os corações, a palavra é a mesma. Então, olha o que ele está dizendo. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Olha só, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de quê? De fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira ou na minha indignação, não entrarão no meu descanso. Embora certamente, olha isso que poderoso, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, que caia no seu coração essa noite essas verdades poderosas, que você consiga compreender o que esse texto aqui está nos falando essa noite, em nome de Jesus. Preste atenção. Embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa do que, irmãos? Da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ou seja, as boas novas foram anunciadas, Deus anunciou as boas novas para um povo, esse povo não recebeu, irmãos, as boas novas com fé. O que é fé? Confiança plena, firme confiança, firmeza. Fé é o quê? Fidelidade. Onde, Michela? Na palavra. Deus disse, eu creio e ponto final. Acabou. Acabou, não tem o que se discutir. Deus disse, eu creio e ponto final. Prego batido e ponta virada. Então aqui nós estamos vendo, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Então as boas novas foram anunciadas lá, as boas novas foram anunciadas depois, e as boas novas têm sido anunciadas a mim e a você. As mesmas boas novas. O que muda? Muda o povo, muda o tempo, muda a época, muda os corações. A palavra é a mesma. Amém, irmãos? De novo, determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele, Deus, ele mesmo descansou, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Assim como Deus descansou da dele. Amém? Então, quando eu entro no descanso de Deus, eu descanso das minhas próprias obras. Assim como meu pai descansou da dele no sétimo dia. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. 11. Esforcemo-nos. Você está ouvindo isso? Esforcemo-nos. Por quê? Porque não é fácil. Por isso, irmãos, que eu fico indignada com esse evangelho barato que estão vendendo aí fora. Eu fico indignada com esse evangelho barato que estão pregando por aí. Porque não é fácil coisa nenhuma.
A Bíblia está dizendo que o reino de Deus ele é tomado por esforço. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, a pessoa que entendia muito bem do que estava dizendo, ele fala, pelo amor de Deus, igreja, renove a mente de vocês. Por favor, eu rogo para que vocês renovem a mente de vocês. Não se conforme com esse século. Não é fácil fazer isso, irmãos. Vai exigir de mim e de você. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, ele está falando do quê? Ele está falando do povo do Egito. Que neles foram encontrados, o quê? Perverso coração de incredulidade que os afastaram do Deus vivo. Amém? Aleluia. Olha só, rapidinho, só um parêntese aqui. Hebreus 3:12, ele vai dizer isso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, que desobediência que ele está falando aqui? Incredulidade. Desconfiança de Deus, irmãos. Desconfiar dele. Olha, por que Deus leva tanto a sério isso? Por que Deus chama um coração incrédulo de perverso, irmãos? Isso aqui, não sei qual é o impacto que você recebe quando você lê, ouve Hebreus 3:12. Eu não quero, irmãos, ser considerada pelo meu pai como alguém que tem um coração perverso. E ele fala, perverso coração de incredulidade. Por que isso ofende Deus? Porque, irmãos, a desconfiança, a incredulidade, ela vai diretamente de encontro ao caráter de Deus, fidelidade. Ela ofende o caráter fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel. Ele não muda, ele não mente. E todas as vezes que eu duvido de Deus, eu estou ofendendo a fidelidade dele. E por isso que é tão sério. Você está comigo? Mas olha lá, vamos lá. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí ele vai e traz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, irmãos, só a palavra tem o poder de penetrar, de dividir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do mundo, aquilo que é do coração de Deus, aquilo que é da minha mente, aquilo que é do coração humano. Para quê? Para que a gente não caia, como os demais. Então, nesse mundo de pressões, nesse mundo de agitações, nesse mundo, irmãos, de muitas informações, guarde a sua mente. Renove a sua mente. Tenha isso como uma prioridade na sua vida. Disso depende a sua saúde espiritual. Amém? Números 23:19, eu só vou citar, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém, irmãos? Não há nada que se revele, que se manifeste no físico, que não tenha sido construído no espírito. Amém, irmãos? Vou repetir para você. Não há nada. Não há nada que se revele, que se manifeste no físico, que não tenha sido construído no espírito. Onde nós vemos isso na Bíblia? Gênesis 1, capítulo 1. Haja. Aquilo que foi manifesto
foi criado antes. Existia antes. Deus só deu ordem para que se manifestasse aquilo que já existia. Hebreus 11:3, a Bíblia vai dizer: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, o escritor aos Hebreus está fazendo uma citação de Gênesis, irmãos, da origem, da criação. Então, não há nada que se revele, que se manifeste no físico que não tenha sido construído no espírito. Então, você quer ver milagres na sua vida? Construa milagres no seu lugar secreto. Você quer ver provisão na sua vida? Construa provisão no seu lugar secreto. Amém? O que você deseja, o que você quer ver, o que você quer que se manifeste, construa isso no seu lugar secreto. Faça do seu altar secreto maior do que o seu altar público. Tem pessoas que o altar público dela é muito maior do que o altar secreto. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, eu quero que você repita algumas confissões aqui comigo para a gente poder concluir. Você pode fazer isso? Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos sempre supridos. Eu e minha casa seremos sempre supridos. Eu e minha casa vamos avançar. Eu e minha casa vamos avançar. A graça e a glória do Senhor visitará a mim e a minha casa. A graça e a glória do Senhor visitará a mim e a minha casa. O Senhor aumente bênção mais e mais sobre mim e sobre a minha casa. O Senhor aumente bênção mais e mais sobre mim e a minha casa. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Diga comigo: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia, irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Deus não muda, irmãos. Ele não muda. Ele não muda. Amém? O louvor pode vir aqui, por favor. O Ministério de Música, por favor, pode vir aqui. Aleluia. Aleluia. Anote aí, irmãos. Salmo 115, 14. O Senhor aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? E eu quero trazer para você, por último, o conceito de inteligência emocional. Esse conceito de inteligência emocional, você não vai encontrar na Wikipédia, sei lá como é que se pronuncia. Mas é o conceito de inteligência emocional do Paulo Vieira. Paulo Vieira é um coach cristão, uma bênção. Ele tem abençoado muitas pessoas.
E é um conceito, segundo Paulo Vieira, um conceito próprio, né, que ele trouxe do que é inteligência emocional. Irmãos, para dar essa palestra, eu estudei bastante, estudei muitas coisas, ouvi muitas palestras, principalmente do Paulo Vieira, e eu fiquei muito impactada quando ele trouxe esse conceito aqui de inteligência emocional. Falou muito comigo, falou muito ao meu coração, e eu já tenho começado a ficar mais ligada. Então, olha só, a inteligência emocional é a habilidade em usar as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa. E assim se conectar consigo e tirar o melhor de si, e da mesma forma se conectar com os outros e tirar o melhor das pessoas. Então, o que é inteligência emocional, irmãos? A tão falada, né, inteligência emocional, que pessoas elas têm falado por aí. É aquilo que a gente ouviu hoje pela palavra. Sou eu e você não sermos levados pelas nossas emoções. Somos eu e você não sermos levados por aquilo que nós estamos vendo, ouvindo. Somos eu e você não nos deixarmos ser levados pelo ambiente que nós estamos, pelo meio que nós estamos. Então, a habilidade em usar as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa. E eu achei muito interessante um exemplo que ele deu. Por exemplo, o término de um relacionamento. Qual é a emoção certa de alguém no término de um relacionamento? Você estava apaixonado, você estava apaixonada por alguém, por uma pessoa, você conviveu com aquela pessoa durante alguns anos, e você amava, a pessoa te amava, mas por algum motivo, o relacionamento se findou, acabou. Qual é a emoção certa? Alegria? Não. Qual é a emoção certa nessa ocasião? Irmãos, a emoção certa é qual? Tristeza, frustração. Muitas vezes a emoção certa é raiva. Não é verdade? E não tem problema nenhum a gente sentir isso. Porque essa ocasião é uma ocasião onde é normal você desenvolver, você manifestar essa emoção, essas emoções. Agora, com qual intensidade eu e você vamos manifestar essas emoções? Nesse exemplo, com qual intensidade? Meu mundo acabou, eu vou me matar, eu vou matar fulano, eu vou matar Beltrano, meu mundo acabou, minha vida acabou, nunca mais eu vou ser feliz. Irmãos, se a intensidade é essa pessoa tem problema. Essa pessoa não tem uma inteligência emocional. Ela tem problema nas emoções dela e ela precisa de cuidado, ela precisa de amparo, ela precisa de alguém para ouvi-la, de alguém para segurar na mão dela, de alguém para ajudá-la. Essa pessoa ela não precisa apanhar, essa pessoa não precisa ser julgada, essa pessoa não precisa ser xingada, essa pessoa não precisa ser excluída, mas essa pessoa precisa de ajuda. Você está comigo? Porque a ocasião pede aquelas emoções que ela está tendo, mas qual intensidade ela vai manifestar? A intensidade que ela manifestar, a emoção vai dizer se ela tem equilíbrio emocional ou não, irmãos. Eu brigo com meu marido em casa. A gente tem um entrevero lá em casa. A gente discorda de alguma coisa. Por isso a gente vai quebrar a casa? Por isso eu vou xingar o meu marido? Por isso eu vou me rebelar contra ele? Ele vai falar comigo de forma inconveniente? Ele vai ser grosseiro comigo? Qual intensidade eu vou manifestar numa ocasião como essa de chateação em casa? Meu filho desobedeceu. Eu falei para a criança, desce daí, não chuta. Chutou, quebrou a televisão. Qual é a intensidade? Qual é a emoção certa nesse sentido? Você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado. Afinal de contas, você pagou caro pela TV. Você trabalha, não é verdade?
Ok, problema nenhum ficar chateado, sentir raiva. Mas qual a intenção? Qual a intensidade da emoção? Você vai espancar a criança? Vai esganar a criança? Vai espancar a criança? Você está me entendendo, irmãos? Por que eu estou te falando isso? Porque isso tem tudo a ver com manter-se positivo no mundo negativo. Porque isso tudo tem a ver com você guardar a sua mente nesse campo de batalha diária que você acorda e você precisa lidar. Começa a olhar para dentro de você. Essa ocasião, o que é normal eu sentir nessa ocasião? Não sinta culpa. Não sinta culpa porque você ficou com raiva. Não sinta culpa porque você ficou chateado. Se a ocasião pede aquilo ali, entre aspas, é normal você ter, ok, mas com qual intensidade? Se você percebe que você não está tendo equilíbrio para poder frear as suas emoções, para lidar com aquilo ali, peça ajuda. Peça ajuda. Recorra para a palavra, irmãos. Peça ajuda. Se você não estiver conseguindo sozinho recorrer para a palavra e sozinho resolver, peça ajuda. Amém? Não brinque, irmãos, com os seus sentimentos. Não brinque com as suas emoções. Não brinque com a sua alma. Como eu falei para você, ela é sorrateira. Ela pode nos levar, irmãos, a lugares muito difíceis, complicados. E, inclusive, ela pode nos levar a lugares que nós não vamos conseguir mais voltar. Que nós não vamos conseguir mais sair. Só que Deus, essa noite, Ele, por meio da palavra, Ele trouxe para você formas, meios, para que você possa, meu irmão, minha irmã, lidar com as pressões que você tem passado, lidar com as frustrações que você tem passado, com as perdas que você tenha tido. Ele, por meio da palavra dele, Ele trouxe a palavra para fortalecer você e para dizer para você que você não está sozinho, você não está sozinha, você não precisa passar por nada disso sozinho, sozinha. Você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem e você pode buscar a ajuda de pessoas que vão pegar na sua mão, que vão te ajudar, que não vão te julgar, mas que vão, irmãos, à semelhança de Cristo, ter compaixão da sua dor, daquilo que você está passando, pegar contigo, vamos embora, vamos vencer isso aí. Aqui dentro mesmo, ó, tem pessoas que chegaram aqui que não acreditavam nelas. Aqui dentro. Tem pessoas aqui dentro que vieram conversar comigo há anos atrás, que eu nem te conto a situação que estava. E se você olhar uns para os outros aí, você não vai nem descobrir quem é. Porque está restaurada. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós precisamos é de alguém que acredite em nós. Tudo que nós precisamos é de alguém, irmãos, disposto a caminhar do nosso lado, a pegar junto com a gente tudo que a gente precisa. E quando você encontra alguém assim, disposto, irmão, se agarre, porque pessoas assim são raras. E eu não estou falando que nós somos melhores do que ninguém, mas eu estou dizendo que pessoas assim são raras e você sabe disso, porque no seu meio, onde você vive, você sabe que isso é raridade. Amém? Então deixa eu te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está com você e você tem uma igreja do seu lado. Você tem uma igreja pegando junto com você. Você tem pessoas dispostas a caminhar com você e só largar a sua mão quando você estiver restaurado, restaurada. Quando você estiver forte, fortalecido. Amém? Aleluia. Você não está com pressa de ir embora não, até porque está caindo uma tempestade lá fora. Então eu vou continuar. Deus está curando pessoas aqui essa noite. Deus está libertando pessoas aqui essa noite. Deus está curando e libertando pessoas de si mesmas aqui essa noite.
Você está sendo livre de você mesmo. Para de ficar se sabotando. Para de ficar se sabotando, irmão. Deus te ama. Você fica perguntando: meu Deus, por que eu estou viva? Por que eu estou vivo? Nessa altura do campeonato já era para eu ter morrido. Já não era nem mais para eu estar aqui. Eu vou te responder por que você está vivo, por que você está viva. Porque Deus te ama. Porque Jesus te ama. Porque Ele pagou um preço pela sua vida. Por isso. Porque você pode não valer para ninguém, mas para Ele você vale. Para Ele você vale. Amém? Aleluia. E Deus acredita em você. Aleluia. Ele acredita em você, irmãos. Ele acredita em mim. Então, tudo que eu preciso fazer, tudo que você precisa fazer, se manter positivo no mundo negativo. É fácil? Não, claro que não é. A gente viu que não. Mas é possível. É possível, amém? Aleluia. Eu quero pedir para você que ora em outras línguas, para você orar baixinho no seu lugar, bem baixinho.